tigres, elefantes, girafas, hipopótamos. De perto é possível ver animais incríveis. Sabe onde que é esse lugar que eu tô falando? É o Zooparque de Itatiba, no estado de São Paulo, o maior zoológico particular do Brasil. São 500 mil metros quadrados de área remanescente de Mata Atlântica, com mais de 1.000 animais e 180 espécies diferentes. E eu já estou no Zooparque Itatiba, é o maior zoológico privado do Brasil. Quem está do meu lado? Eric, biólogo, obrigado por estar aqui com a gente, por aceitar vir aqui e fazer esse passeio com a gente. É um prazer. Para falar de seleção natural, e essa vai ser a minha primeira pergunta, nós precisamos entender um pouquinho o que é espécie. É muito complicado definir? É quase assim, uma guerra acadêmica entre biólogos definir o que é espécie. Eita. Não é que eles se estapeiam não, né? Mas é quase isto. Antigamente, nós tínhamos a seguinte intenção de dizer o que é uma espécie. É todo ser vivo que se reproduz e gera um descendente fértil. Só. Conceito. Era um conceito aceitável. Aí começamos a perguntar, e as espécies híbridas? E as espécies que não geram outros descendentes? A mula, por exemplo, não gera um outro descendente. Ela é uma espécie híbrida. Então elas não podem ser classificadas como espécie? Nós não temos hoje uma definição concreta para o que é uma espécie. Pegamos alguns elementos dentro de evoluções da embriologia, então desde o embriãozinho, como eles vão surgindo, elementos genéticos, elementos da anatomia, do corpo do animal. Vários aspectos a considerar. Vários aspectos para tentar chegar em definir. Esta é uma espécie X. Então, nós vamos conhecer algumas dessas espécies, com certeza aqui no Zooparque. É só o começo, vocês têm que nos acompanhar nesse percurso, sim. Tá? Eric, como funciona a seleção natural dessas espécies? Primeiro erro que nós cometemos, não são as mais fortes que sobrevivem. É isso que sempre falaram. Sim, todo mundo sempre falou, né? A mais forte sobrevive, não. As mais bem adaptadas é que sobrevivem e essas têm maior possibilidade de passar os seus genes aos seus descendentes. Então, se a gente pensar, por exemplo, duas espécies, e esse é um exemplo muito clássico, a Biston bitulária, né, que é uma mariposa, vivia na Inglaterra. Antes da Revolução Industrial, bastante árvores, como a gente viu por aqui, espécie escura, espécie clara. A escura era muito mais difícil de ser vista pelos seus predadores, os pássaros, e a clara muito mais fácil. Então os predadores iam nas claras e tinha muito menor quantidade de claras do que de escuras. Então aí sobressaía as escuras. Essas estavam bem melhores adaptadas. Com a Revolução Industrial, a cor mudou. Surge o branco, né, das paredes, das indústrias. Agora sai o marrom das árvores, o verde das árvores, o marrom dos caules, começa a sair. E aí as escuras ficam mais visíveis, as claras menos visíveis. Então agora os pássaros enxergam mais as escuras do que as claras. Então agora as bitulárias diminuem a sua quantidade das escuras e aumentam a quantidade das claras. Esse é um exemplo clássico do que é a seleção natural. É aquilo que o mais bem adaptado, a espécie que mais se encaixa às necessidades do meio, sobrevive e a tendência de passar aos seus descendentes é muito maior. Eu continuo o meu passeio pelo Zooparque de Itatiba, que é o maior zoológico privado de todo o Brasil, com mais de 1.000 animais em toda a sua área. Aqui eu quero entender como podemos ver planejamento utilizando a teoria da seleção natural. Pelo passeio, né? Nós estamos aqui bem de frente com os macaquinhos, uma espécie de macaquinhos, a gente está vendo até cria por aí. Podemos, né, enxergar de alguma forma um projetista? Como isso é bonito de ver, né? Porque quando a gente fala em complexidade das espécies, a gente tem que pensar, e a gente pensa como se fosse uma ratoeira. Né? Faltou alguma pecinha na ratoeira, aquilo não funciona. A ideia do projetista é exatamente esta. Se algo falta em uma espécie, ou em determinado órgão, determinado tecido, em algum mecanismo genético,
em algum mecanismo dentro do corpo da espécie, aquilo não funciona corretamente. O exemplo mais clássico que nós temos disso é de cicatrização. Se falta uma das enzimas de cicatrização dentro de uma série de 11 reações químicas que existem para que a cicatrização de um ferimento seja completa, ela não acontece. Então a segunda etapa depende da primeira, a terceira depende da segunda, a quarta e assim em diante. A ideia de um projetista é exatamente essa, de que o projeto ele teve que vir pronto e desenvolvido de uma única vez, não de pontos em pontos seletivamente, de uma única vez. Quando a gente observa tudo isso aqui, cada um com as suas características diferenciadas, bonitas, né, a lindeza desse parque aqui que a gente está, a gente enxerga este projetista no desenho, nas imagens, nas formas, nas cores, em tudo que foi feito para que esse mundo seja a coisa mais bela que Deus nos deu, né?